Bom, pessoal, dando continuidade aí então à primeira aula nossa, né? Agora eu quero mostrar para vocês aqui então que a, a representação de uma distância depende, né, da superfície de referência que nós vamos trabalhar. Nós vamos usar, por exemplo, o elipsoide, a esfera ou o plano, né? A escala de mapeamento, né? E, claro, considerar a tolerância, né, máxima, né, permitida ali para aquela escala, né, de acordo com a minha percepção. Lá, lógico, estou colocando a tolerância aí como sendo a percepção visual, ok? Vou deixar bem claro para vocês. Bom, vamos aqui então agora pensar na mesma ideia da aula anterior que nós fizemos considerando um arco de meridiano, né? Lembrando que o meridiano na esfera ela é um círculo máximo, o meridiano é um círculo máximo, então contém o centro da esfera. Então, usando regrinhas de 3, nós conseguimos calcular ali quanto que vale um arco de 1 grau a partir do equador, né? Latitude 0 graus, até 1 grau. E aí vocês calcularam ali, para o caso de 1 minuto, um arco de 1 minuto e um arco de 1 segundo, né? E aí nós comparamos, né, o modelo também plano, que está ali tangenciando o plano do Equador, né, no centro da área a ser mapeada. Eu comentei isso com vocês, né, a região a ser mapeada está sobre o Equador. E nós analisamos ali a distorção, ou seja, a diferença entre uma superfície curva e uma superfície plana, inclusive, já, né? Então, só aí a gente percebeu que existem diferenças, né? E essa diferença, claro, dependendo da escala de mapeamento, ela é significativa, né? Bom, agora vamos pensar também, vamos pensar no nosso problema aqui, não apenas em termos de arco de meridiano, mas agora vamos pensar em termos de uma distância. Agora uma distância, vou colocar aqui para vocês. Uma distância ao longo do paralelo. Ok? Então, na esfera, como que fica ao longo do paralelo? Bem, se a gente selecionar o paralelo do Equador, que a latitude é igual a 0 graus aqui, né? Nesse caso, ela vai ser, se eu resolver o meu problema aqui, considerando a área neste paralelo, né? É claro que todos os cálculos que nós fizemos para o meridiano vai valer para o raio vai valer para o círculo círculo de paralelo associado ao Equador, porque o Equador também é um círculo máximo. Vamos selecionar um outro círculo que não seja máximo, né? Por exemplo, um círculo aqui, ó, um paralelo aqui com latitude, por exemplo, de a direção norte aqui, né, na região norte, é positivo porque está acima do Equador de 60 graus, por exemplo, né? E aí, bom, aí eu quero calcular uma área, uma região que esteja aqui, eu quero saber então qual que seria ali, né, a diferença de eu usar o plano, né, e usar a esfera. Lembrando que a gente começa com o modelo, a gente faz a comparação entre os modelos, o modelo mais simples com o modelo mais complexo, no caso aí plano e versus esfera, né? Bom, nesse caso eu tenho que conhecer, claro, né, esse círculo aqui, ele não tem o mesmo raio, então pegando o centro desse círculo aqui, ó, ele não tem o mesmo, ele não tem o mesmo raio que o raio equatorial, né? Veja só, esse aqui é o raio referente a esse paralelo, né? Então, eu vou chamar o raio de paralelo, do centro até as extremidades dele. E no Equador, né, eu tenho esse raio, que é o raio equatorial aqui, ó. Veja que ele é maior, né, que esse comprimento aqui. Bom, mas eles estão associados, né, porque uma distância, né, de qualquer ponto do centro da esfera a qualquer ponto extremo da esfera aqui, né, eu tenho o raio, né, então eu sempre eu tenho aqui o raio, né, certo?
Bom, como essa linha aqui, raio de paralelo, né? É paralelo ao raio equatorial aqui, né? Ou seja, esse círculo de paralelo, claro, paralelo ao círculo de paralelo do Equador, né? Então, seus raios são paralelos também, né? Então, considerando aqui o eixo de rotação da Terra, né? Bom, isso daqui forma um ângulo de 90 graus em relação ao plano equatorial e qualquer outro plano contém ali, qualquer outro plano ali, claro, né, com latitudes diferentes em um determinado paralelo. Todo paralelo ali vai formar um ângulo de 90 graus em relação a essa linha que é o eixo de rotação da Terra. Então, isso aqui forma um ângulo de 90 graus aqui. Ok? E esse ângulo aqui, ó, bom, se esse ângulo aqui contado a partir do plano do Equador até esse alinhamento vale φ, né, o delta φ no caso, que a gente está chamando de delta φ, deixa eu apagar esse raio aqui para ficar melhor a gente inserir esses dados aqui. Então, isso aqui vale delta φ, né? Se isso aqui vale delta φ, se isso aqui é paralelo a isso aqui também vale, esse ângulo aqui também vale né, ao termo interno, né? Essa reta paralela a essa daqui, né, perpendicular, enfim. Então, esse alinhamento, como essa aqui é paralela a essa, qualquer reta que cruza essas duas linhas aqui, esse ângulo aqui, então, vai ser igual a esse ângulo interno que vai ser esse outro aqui, né, o alterno interno aqui dele, ó, delta φ também. Então, nós teríamos, deixa eu colocar esse triângulo para fora aqui, teria esse desenho aqui, né, e o centro da esfera, né, ponto mais extremo que é o raio, e aqui referente ao raio do paralelo, e aqui forma um ângulo de 90 graus. Né? E esse ângulo aqui é o meu delta φ. Bom, eu quero conhecer o raio do paralelo. O que eu faço? Se eu calcular o cosseno aqui, ó, cosseno de delta φ é cateto adjacente, que é o RP, né, raio do paralelo, dividido pelo hipotenusa, que é o raio, esse triângulo, né, retângulo. Logo, meu raio de paralelo, então, vai valer R cosseno de delta φ. Ok? Por que eu vou usar, eu preciso do raio do paralelo? Porque ele não é mais o raio, uma volta completa agora nesse círculo, não é mais 2πr, mas é 2πr, esse r é o raio do paralelo. Então, uma volta completa aqui, que vai valer a 2πrp, que agora é o raio daquele paralelo, vai equivaler a 360 graus. E aí, claro, né, quanto que vale esse RP? Você vê aqui embaixo, vai valer 2π, RP, quanto que vale? R cosseno de delta φ. Isso aqui vai valer 360 graus. E aí, a pergunta lá que nós fazíamos, né, qual que é a distância ao longo, considerando aí a distância medida ao longo do Equador, vamos considerar, ao longo do paralelo, desculpa, né, vamos considerar ali um arco de paralelo de 1 grau também, tá? O que é um arco de 1 grau paralelo? Bom, sobre esse paralelo, então, né, sobre esse paralelo aqui, eu tenho, né, essa variação angular aqui, ó. Saio de um ponto e vou até outro aqui, ó, variando em longitude, né? Tá? Então, essa variação de longitude aqui me dá o comprimento de um determinado arco de paralelo. E aí, vamos supor que essa variação seja de 1 grau, meu delta lambda aqui, então. Seja igual a 1 grau. Né? Essa é a variação angular ao longo do paralelo. Né? Okay? A delta φ é a variação angular ao longo do meridiano. Então, bom, nessa formulinha eu quero saber quanto que vale 1 grau. Nesse caso, então, para a esfera, 1 grau aqui, meu delta lambda, vai valer x. E aí, bom, aí é só calcular, né? Então, x aqui nesse caso, na esfera, vai valer 2πr cosseno de delta φ, multiplica 1 grau, dividido por 360 graus. Como o meu delta φ aqui vai de 0 a 60 graus, então a gente pode calcular aqui agora para esse caso. Vejam vocês que se meu delta φ fosse aqui 0 graus, que estivesse sobre o Equador, né, isso aqui valeria 0. O cosseno de 0 é 1, ficaria 2πr, 1 grau dividido por 360, que é referente ao arco de meridiano, né, de um círculo máximo, ou um arco de paralelo
associado ao círculo máximo, no caso o paralelo teria que ser o equador, né? Bom, então aqui nesse caso, a gente for calcular, vou trazer para cá ó, a equação, tá? Para facilitar aqui. Então isso aqui ficaria x igual a 2π, vamos considerar o raio aí da esfera de 6.370 km. Então vai ficar 2π, r, que é 6.370 km, vezes cosseno de ΔΦ, cosseno de 60 graus vale meio, né? Certo? Vale meio, então é 0,5, vezes 1 grau dividido por 360. Portanto, esse valor aí vai dar para a gente, deixa eu calcular aqui, 5,889, tá? 589 aqui, ó, quilômetros, tá? Bom, isso aí equivale então a um comprimento de 1 grau, um comprimento de um arco, né? Uma distância medida ao longo de um paralelo de 1 grau, né? Essa distância equivale em termos lineares a 55,589 quilômetros. Ok? Essa mesma variação de 1 grau no equador, a gente viu que vale o dobro, né? Vale 111 quilômetros aproximadamente, né? Então veja que a latitude tem influência no comprimento de arco de paralelo. Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos calcular agora o caso do plano, né? Então eu vou redesenhar aqui a minha esfera, armazenar esse valor aqui, né? Não esquecer desse valorzinho aqui que a gente vai comparar. E agora eu vou desenhar aqui novamente a minha esfera aqui, só para representar ela. E aí, bom, aí eu vou instalar num determinado paralelo, é o paralelo de 60 graus, e vou ter um plano lá, enfim, né, um plano lá tangenciando, né, um determinado ponto lá, deixa eu desenhar melhor isso aqui, um plano lá tangenciando, né, tangenciando lá encostando, né, na esfera ali, né, aqui, ó, um plano encostando aqui, ó, né, no determinado, claro, agora não estou mais no equador, né, imagina que essa linha aqui, ó, está mais aparente, né, agora não estou mais sobre o equador, agora estou aqui, ó, tá, um paralelo de 60 graus, norte. Bom, aí eu teria que, pensar que eu tenho lá o centro da esfera, né, enfim, e teria que projetar esse arco de paralelo no plano, né? Então, para a gente projetar ele aqui, eu vou desenhar novamente aqui a nossa esferinha aqui. Então, eu teria aqui o paralelo do equador e o paralelo lá 60 graus, né, que a gente combinou. Bom, aí tem lá o centro do círculo de paralelo e eu tenho essa variação angular aqui que é o delta lambda, né? E aí eu tenho um plano tangenciando aqui, ó, né? Ponto aqui. E aí eu quero projetar isso no plano. Então assim, para poder visualizar isso, nós vamos ter que olhar de cima, tá? Então vamos olhar aqui, ó, nosso olhinho está aqui, nosso olho aqui, nós vamos olhar por cima da esfera para ver o que isso aqui está mostrando para a gente. Então olhando de cima, a gente vai ver assim, ó, vai ver algo assim, ó. Então aqui o centro do círculo de paralelo de 60 graus, né? É aqui o seu correspondente raio, o raio de paralelo, né? E aqui eu tenho um plano, lógico, né? O plano tangenciando tangenciando aqui esse paralelo aqui, tá certo? Tá tangenciando aqui, ó, exatamente aqui. Ok? Ele vai estar tangenciando exatamente sobre a longitude aqui, que eu vou considerar a longitude 0. Certo? Longitude 0 e latitude 60. Tá?
Bom, então o plano está aqui, nós estamos vendo que está tangenciando ali, tem esse raio do paralelo, e aí, claro, né, aqui eu tenho aqui eu teria a esfera ali, né, essa curvatura aqui, ó, essa curva aqui, né, é referente exatamente a um comprimento de arco de paralelo na esfera. E aí eu vou projetar ela aqui, ó, né, no plano. Esse aqui eu já estou projetando ela no plano, que vai ser meu ΔS, eu vou chamar de ΔSP, para lembrar que o ΔSP é referente ao segmento, né, de reta ali, um comprimento, referente ao plano, referente à distância ao longo do paralelo, projetada nesse plano aqui. Ok? Então, novamente a gente vai cair num problema matemático simples, né? Porque vai formar basicamente um triângulo ali, retângulo, novamente, aqui, ó. Eu tenho esse ângulo aqui que é meu delta lambda, tem esse ângulo aqui, forma um ângulo de 90 graus, né? Porque é o plano que está tangenciando a esfera aqui nesse ponto, né? Ele está tangenciando exatamente nesse ponto, que seria a minha longitude aqui, ó, longitude 0, vou pensar aqui, né? E aí, conforme eu vou percorrendo aqui, eu estou na minha longitude 1, por exemplo. Esse aqui seria a projeção do delta lambda agora no plano, ok? Plano. Bom, eu tenho esse ângulo, eu sei que isso aqui forma um ângulo de 90 graus, mais uma vez vamos usar a trigonometria, né? É claro que esse raio aqui é conhecido, o raio que vai da origem até até o ponto de tangência aqui, né? Que é a borda da esfera, onde ele toca, onde a esfera e o plano são coincidentes nesse ponto. Então, isso daqui dá a distância que é o raio de paralelo. Bom, aí é só calcular, né? Cosseno de... vamos pensar aqui, cosseno não, tangente, né? Tangente de delta lambda vai ser igual ao quê? Cateto oposto, eu quero saber que é esse comprimento aqui, ΔS, que é o comprimento de arco de paralelo projetado no plano. Então, ele vai valer ΔS, cateto oposto, ΔS e cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o raio de paralelo. Portanto, nesse caso aqui, deixa eu trazer isso aqui para cá. Portanto, meu raio, o comprimento de arco no plano, né, de paralelo no plano, vai ser igual a tangente de delta lambda, que multiplica o raio do paralelo. E nós vimos que o raio do paralelo é R cosseno delta φ. Então, aqui vai ficar tangente de delta lambda vezes R cosseno de delta φ. Tangente de delta lambda, R cosseno de delta φ. Como a gente está sempre referente aqui no caso, né, esse meu delta φ é sempre φ0, e o φ0 é sempre o equador, que eu estou tomando como origem, né? Então, equador menos 60 graus, né? Vai dar 60 graus menos o 0 graus, vai dar 60 graus aqui. E o delta lambda vai ser quem? Vai ser o lambda, vai ser a diferença entre uma longitude e outra, que no caso aí vai valer 1 grau, né? Delta lambda aqui de 1 grau, ou seja, lambda do ponto 1 menos o lambda 0 de origem. Como o lambda de origem é 0 graus, eu estou sobre o meridiano de Greenwich, né? Isso aqui vai dar o próprio delta lambda 1. E vamos considerar que essa variação aí seja de 1 grau, ok? 1 grau, em módulo, né? Poderia ser mais ou menos, né? Eu estou a leste ou a oeste de Greenwich, né? Poderia ser mais ou menos 1 grau. Então, aqui nesse caso, se eu considerar essas informações, vamos calcular agora esse comprimento de arco projetado no plano. Então, vai ficar ΔS, P aqui, né? Vai ser tangente de 1 grau e multiplica o raio da esfera, 6.370 km, e multiplica cosseno de 60 graus. Portanto, esse comprimento aqui vai nos dar 1,594 km. Isso aqui corresponde a um arco de paralelo a latitude de 60 graus
projetada no plano. Bem, aí nós podemos comparar agora com a da esfera, lembrando que isso aqui é da esfera, e aqui é o arco de paralelo projetado, né, no plano. Então essa diferença aí vai dar então 55,594, é do plano, 55,594. Plano menos 55,589. 589. A esfera, isso daqui para metro, basta multiplicar isso aqui por 1000, né? Isso aqui vai dar então 5 metros, né? Ok? Isso aqui deu 0,005, isso aqui está dando 5 metros. Aí nós analisamos, mais uma vez, nós vamos analisar agora se ela é para a escala de representação, se eu quero representar essa escala, se eu quero representar essa distância usando o modelo esférico, ou se eu quero, ou se eu consigo, se eu posso utilizar, né, representar essa distância no meu modelo plano. Qual que é essa diferença? Se essa diferença é significativa. Bom, a minha tolerância aqui para o mapeamento, eu falei para vocês, é de percepção visual, 0,2 milímetros. Então, a escala aqui que eu vou usar vai ser 0,2 milímetros dividido, né, por 5 metros, ou seja, o menor elemento que eu quero representar. Isso daqui vai dar, então, dividindo, claro, 5 metros, transformar isso aqui em milímetros, né? Então, isso aqui equivale a 5.000 milímetros. Dividindo ambos os, tanto o numerador quanto o denominador aqui por 0,2, vai dar 1 sobre 5.000 dividido por 0,2. Isso daqui dá para a gente 1 para... Bom, 5.000 dividido por 2 daria 2.500, só que tem um zero aqui, então vai dar 25, né? Então, 5.000 dividido por 0,2 vai dar 25.000. 25.000. Ou seja, essa distância, a distorção, né, esse erro que nós calculamos, que nada mais é do que uma distorção devido a eu planificar a esfera, né, vamos dizer assim, vai ter ali uma diferença absoluta, né, um erro de 5 metros, e para a escala, e esse elemento ele vai ser representado, né, 1 para 25.000 ele vai se tornar significativo, eu vou conseguir perceber ele, né, vai ser perceptível no mapa. Para escalas maiores que 1 para 25.000, então ele é significativo, né? 1 para 15, 1 para 10. Para escalas menores, 1 para 50, 1 para 100, já não existe diferença significativa entre o plano e a esfera. Então, eu poderia adotar, por exemplo, para representar ali aquela região, você poderia utilizar, por exemplo, o plano, né? Então, veja que essa escala está associada, claro, ao meu zoom, né? O zoom que eu estou dando ali, né? Estou aproximando ou estou afastando, né? da minha observação em relação ao mapa, né? Então, se eu quero colocar uma escala menor, então eu vou afastar mais, vou ficar mais longe, 1 para 100.000, por exemplo, está mais longe, aquela diferença de 5 metros, mas a gente não consegue observar ela é imperceptível ali. Ela está dentro da escala, ela some dentro da escala daquele modelo, né? Bom, então é isso, né? Escala maior, desculpa, teria que ser uma escala menor que 1 para 25.000, para que eu possa desprezar esse erro aqui, ok? Esse erro aqui, que essa diferença aqui não seja levada, essa distorção não seja levada em consideração. E aí vocês podem testar aí para o caso de 1 segundo, de 1 minuto, né, calcular e verificar para o caso do arco de paralelo. Aí nós podemos ir para um modelo um pouco mais rigoroso, né? Nós podemos ir lá para o elipsoide.
E bom, nesse caso aí do elipsoide, né, um comprimento de arco de paralelo do elipsoide, ele é calculado de forma parecida com a do comprimento de arco de paralelo na esfera. A única diferença é que agora, ao invés de usar o raio, né, eu vou usar o raio da grande normal. Então, um raio de paralelo no elipsoide, né, lembra que esse aqui eu estou no elipsoide, ele vai ser dado pela grande normal, n, que multiplica cosseno de ΔΦ, né, vezes delta lambda. Tá? Então, essa aqui é a equação para cálculo do arco de paralelo no elipsoide. Né? Então, lembrar que esse n aí é a grande normal, aí tem a equação para ela, né? Ela depende da latitude. E esse n ela vai ser igual ao semi-eixo maior do elipsoide dividido por raiz quadrada de 1 menos... Tá certo, hein? 1 menos a excentricidade, primeira excentricidade, né? Vezes o seno ao quadrado de no caso do ΔΦ, no caso do ΔΦ aqui em relação ao equador, então eu fiz 0 graus, então claro que aqui ficará n cosseno φ, delta lambda, no caso se meu lambda 0 for também igual a 0 graus aqui nesse caso, fica basicamente o lambda aqui, né? Vamos considerar essa variação aí, então também para o elipsoide, esse delta lambda também vai valer 1 grau, tá? E aí nós teríamos que calcular então esse raio, né? O pessoal, desculpa aqui, ó, só para o raio de paralelo, o raio de paralelo ele vale n cosseno ΔΦ. O comprimento do arco de paralelo, então vou até deixar aqui como valor de C, ó, desculpa que aqui esse aqui é o comprimento. Isso daqui é o raio, tá? Isso aqui é o raio de um paralelo no elipsoide. É n, grande normal, vezes cosseno, raio da primeira raio de curvatura, né? Grande normal, vezes cosseno de ΔΦ. Isso é o raio, que multiplicado por delta lambda em radianos, claro, 50 que está em radianos, né? Vai te dar o comprimento, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, nós estamos na latitude norte de 60 graus. Então, meu ΔΦ vale 60. E aí, eu tenho que calcular o N. Tá? Eu vou colocar o valor dele aqui já. Bom, com esse valor, então, e conhecendo o cosseno, então eu vou calcular o comprimento de um arco de paralelo no elipsoide, sendo que estou no paralelo de 60 graus, né? Então, eu entro com os valores aqui. Então, o n aqui eu já tenho, então bastaria eu pegar esse n, multiplicar por cosseno de 60 graus e minha variação aqui de 1 grau, lembrar que 1 grau tem que transformar para radianos, então basta pegar 1 grau, multiplicar por π e dividir por 180, né? Regrinha de 3. Isso aqui transforma graus em radianos. Então, esse comprimento aí, ele vai valer para mim, foi 55.800 ou 55,800 quilômetros. Bom, qual que é a diferença em relação à esfera? Então, aqui vai dar 0,211 quilômetros, né? Multiplicado por 1000, dá 211 metros. Bom, mais uma vez, 0,2 milímetros em 211 mil milímetros. Eu vou achar a escala, né? Então, minha escalinha aqui vai dar 1 para 211 mil dividido por 0,2. Isso dá 1 milhão e 100 aproximadamente, né? 1 para 1 milhão e 100 mil, se eu não errei os cálculos aí, 100 mil, né? Ou seja, escalas maiores
que 1 para 100 mil, esse erro aqui vai ser significativo, né? É interessante porque a gente pode pensar assim também, quer ver a ideia, né? Se o meu mapa tem uma escala, por exemplo, de 1 para 100 mil, o menor elemento que eu consigo observar, nesse caso, qual que seria a minha tolerância aqui, considerando a percepção de 0,2, né? Então, Dzinho sobre Dzão vai ficar 0,2 milímetros. Eu quero saber quanto vale o Dzão, né? Dzinho sobre Dzão, né? 1 para 100 mil igual a Dzinho sobre Dzão. Nesse caso, meu Dzão vai ser 0,2, o denominador da escala, multiplicado por 0,2 milímetros. Então, o menor elemento que eu consigo mapear aí seria um elemento de 20 mil milímetros, né? 0,2 daria 200 mil, tiro um zero, cai para 20 mil milímetros equivale, dividido isso aqui por 1000, isso aqui vale 20 metros. Esse é o menor elemento, então, esse seria, na verdade, a minha tolerância, né? Então, veja que 211 metros é maior que a minha tolerância nesse caso, de 20 metros aqui, né? Então, eu não, é claro que daí essa diferença aqui é significativa, causa distorções aí se eu usar, por exemplo, a esfera ao invés nessa escala, né? Se eu usar a esfera ao invés do elipsoide, né? Agora, numa escala 1 para 100 mil, já estaria ali dentro do limite máximo ali, né? Escalas maiores aí, como 1 para 100 mil, já traz problemas, né? Tanto é por isso que eu teria que diminuir essa escala aqui, né? Ou seja, ir de 100 mil para 1 para 1 milhão, né? Eu teria que reduzir isso aí quase 10 vezes, né? A escala, para que aquele erro lá não seja perceptível, né? E não entrasse aí dentro do nosso, da escala do produto. O erro não seria significativo, tá? Então, esse é outro exemplo agora, considerando o arco, a distância ao longo do paralelo. Seria interessante vocês compararem essa distância, essa ideia que nós mostramos para vocês, com respeito ao arco de meridiano, né? Então, se eu não me engano, lá as diferenças lá foram um pouco maiores, né? Bom, então é isso, pessoal. Então, na próxima semana, a gente pode fazer essa ideia aqui aplicando, por exemplo, a área ser mapeada, podendo ser Monte Carmelo, por exemplo. Como que ficaria, né? Tanto em termos de direções aí ao longo do meridiano, como também na direção do paralelo. Tá? Ok? Bom, eu disponibilizo a aula para vocês, então até a próxima.